Imagine caminhar por uma das avenidas mais movimentadas do mundo, no coração da cidade que nunca dorme, quando, de repente, um homem aparece do nada, literalmente como se tivesse surgido do ar, confuso, assustado, vestindo roupas que parecem ter saído diretamente do século XIX. Essa cena bizarra aconteceu em plena Times Square, Nova York, por volta das 11h15 da noite, em junho de 1950. Em meio a buzinas, luzes e multidões, o homem parecia completamente deslocado, tanto no espaço quanto no tempo. Mas antes que alguém pudesse se aproximar para entender quem ele era ou de onde vinha, o inesperado aconteceu. Ele foi atropelado por um táxi e morreu ali mesmo. O mais perturbador, o mistério apenas começava, porque quando seu corpo foi levado ao necrotério, o que os investigadores encontraram em seus bolsos deixou até os mais céticos sem palavras. Os objetos encontrados com o homem pareciam saídos de um museu. Ele carregava um token de cobre para um copo de cerveja de 5 centavos, algo que não existia há décadas, e uma conta detalhada pelos serviços de lavagem de uma carruagem. Em seus bolsos também havia dinheiro, mas em notas que não eram mais válidas, datadas de quase 100 anos atrás. E o mais surpreendente, tudo em perfeito estado, como se tivesse sido recém-impresso ou fabricado. Seus trajes vitorianos estavam impecáveis, os papéis sem sinais de envelhecimento. Até mesmo uma carta datada de 1876 parecia recém-escrita. Seria possível que esse homem tivesse viajado no tempo? Ou estaria ele participando de algum tipo de performance elaborada demais? A polícia precisava de respostas, e foi então que o caso caiu nas mãos do capitão Hubert V. Riem, do Departamento de Pessoas Desaparecidas da NYPD. Riem inicialmente tratou o caso como qualquer outro. Sua missão era encontrar familiares do homem misterioso para notificá-los do ocorrido. Ele partiu do nome encontrado em cartões de visita no bolso da vítima, Rudolph Fentz. Usando o endereço impresso nos cartões e na carta, ele chegou a um prédio na Quinta Avenida, mas descobriu que o local agora era ocupado por uma empresa moderna, e ninguém ali jamais ouvira falar de Fentz. Com o tempo, o caso começou a consumir Riem. Mesmo sem um relatório de pessoa desaparecida ou qualquer evidência concreta de quem era aquele homem, o detetive se recusava a abandonar a investigação. Vasculhou listas telefônicas, registros antigos, livros de endereço, até finalmente encontrar um nome semelhante, Rudolph Fentz Jr., listado em uma agenda de 1939. Essa pista, por mais fraca que fosse, reacendeu sua esperança de desvendar o mistério, que já começava a parecer coisa de outro mundo. Riem rastreou Fentz Jr. e descobriu que ele havia falecido anos antes, mas sua viúva ainda estava viva, morando na Flórida. Ao conversar com ela, o detetive ouviu algo que mudou completamente o rumo da investigação. O pai de seu falecido marido, chamado também Rudolph Fentz, desapareceu misteriosamente em 1876. Na época, ele tinha exatamente 29 anos e havia saído para sua caminhada noturna como sempre fazia, mas nunca mais voltou. Segundo ela, o jovem Fentz Jr. sempre contou que seu pai simplesmente evaporou em pleno ar, o que ela atribuía à imaginação fértil ou à dor da perda. Mas os detalhes batiam em cheio com o homem que apareceu e morreu em Times Square. A idade, os pertences no bolso, a carta de 1876, até mesmo o local de desaparecimento e o de aparição eram o mesmo. Seria coincidência demais? Ou algo ainda mais estranho estava acontecendo diante dos olhos do investigador? Com cada peça do quebra-cabeça se encaixando de forma assustadora, o capitão Riem começou a considerar algo que até então parecia absurdo. E se Rudolph Fentz realmente tivesse viajado no tempo? Não por escolha própria, mas por acidente. Pense bem, um homem desaparece em 1876 e 74 anos depois reaparece no mesmo lugar, com a mesma idade e com os mesmos objetos no bolso, todos em estado impecável. A única explicação lógica seria ilógica. Riem sabia que escrever esse relatório do jeito que estava poderia arruinar sua carreira. Seus superiores o chamariam de louco e provavelmente ele seria afastado do cargo. Por isso tomou a decisão de manter o caso como não resolvido. Apenas 2 pessoas conheciam todos os detalhes, ele mesmo e a viúva de Fentz Jr., mas os segredos mais incríveis não costumam ficar escondidos por muito tempo. A história de Rudolph Fentz
começou a circular silenciosamente, primeiro como uma curiosidade contada de boca em boca, depois como lenda urbana e finalmente como fenômeno internacional. Em 1955, apenas 5 anos após o suposto salto temporal, jornais e revistas já publicavam versões do mistério, sempre com tons de suspense. Pessoas discutiam se o homem havia sido vítima de um experimento secreto, se havia escapado de alguma fenda no espaço-tempo, ou mesmo se era um viajante vindo do passado por meios sobrenaturais. Duas grandes teorias surgiram. A primeira dizia que Fentz havia sido acidentalmente transportado por um experimento de viagem no tempo. A segunda, ainda mais misteriosa, afirmava que ele simplesmente escorregou pelo tempo, como quem tropeça e cai, mas, nesse caso, em outra era. A ciência moderna oferece teorias intrigantes sobre o tempo. Física quântica, relatividade, buracos de minhoca. Todas essas ideias sugerem que o tempo pode ser mais flexível do que imaginamos. Na prática, o tempo seria uma dimensão como o espaço, algo que se pode atravessar, dobrar ou até manipular. Em estações espaciais, por exemplo, o tempo passa um pouco mais devagar devido à gravidade. É imperceptível, mas acontece. Se aumentarmos essa escala, com velocidades extremas ou forças gravitacionais absurdas, talvez alguém pudesse realmente dar um salto no tempo. E se de alguma forma Rudolf Fentz estivesse no lugar errado e no momento errado e tivesse caído numa falha temporal? Um ponto cego na linha do tempo onde passado, presente e futuro se cruzam? Essa hipótese, embora fantástica, começou a ser levada a sério por quem estudava o caso. O caso de Fentz não é o único que acendeu o debate sobre possíveis viajantes do tempo. Em 2010, um cineasta chamado George Clark publicou um vídeo no YouTube mostrando uma cena dos bastidores do filme O Circo, de Charlie Chaplin, filmado em 1928. No vídeo, uma mulher aparece andando na rua, aparentemente segurando algo junto ao ouvido, como se estivesse usando um celular. Mas isso seria impossível. Smartphones só surgiriam décadas depois. Muitos viram esse detalhe como mais uma evidência de que algo estranho ocorre com o tempo. Apesar dos céticos alegarem que o objeto era apenas um tipo de aparelho auditivo da época, a semelhança com um celular moderno é inquietante. Casos como esse reforçam a dúvida: e se existem mesmo fendas no tempo que permitem que certos indivíduos atravessem eras sem querer? A essa altura, o caso Rudolf Fentz já havia se tornado uma lenda internacional. As pessoas juravam que era verdade, grupos de discussão surgiram, pesquisadores amadores começaram a vasculhar arquivos em busca de provas, até que um nome entrou em cena para mudar tudo: Chris Albeck, um pesquisador especializado em folclore moderno e mitos urbanos. Obcecado por descobrir as origens de histórias misteriosas, Albeck decidiu seguir os rastros da narrativa de Fentz. E o que ele encontrou surpreendeu até os mais crédulos. O primeiro registro escrito sobre Rudolf Fentz apareceu não em um jornal policial, nem em um boletim oficial, mas sim numa revista de ficção científica. Publicado em 1951 na revista Collier's, o conto se chamava Eu Estou Assustado, escrito por Jack Finney, um dos mais renomados autores do gênero. Sim, o mesmo Jack Finney que escreveu Invasores de Corpos. O mais curioso, a história se passava exatamente no ano de 1951, com detalhes tão realistas que muitos leitores pensaram que era um relato jornalístico disfarçado. O problema é que a revista Collier's publicava tanto notícias quanto contos e nem sempre deixava claro o que era o quê. O conto de Jack Finney era fictício, mas seu tom documental e a linguagem de reportagem enganaram muitos leitores. Ao longo dos anos, trechos da história começaram a circular sem o contexto original, como se fossem verdadeiros relatos históricos. Em 1972, a história foi publicada novamente no Journal of Borderland Research, desta vez como se fosse um relato real, omitindo a parte em que era originalmente uma peça de ficção. Foi aí que o mito se espalhou como fogo. Pessoas começaram a acreditar que tudo aquilo realmente havia acontecido. Sites, revistas de mistério, programas de rádio e até jornais internacionais republicaram o caso, transformando uma ficção bem escrita em uma lenda urbana global. O que começou como um conto de ficção científica acabou se tornando uma das histórias mais compartilhadas sobre supostos viajantes do tempo. Mesmo com a origem desvendada, o caso de Rudolf Fentz continua fascinando, talvez porque ele encarne perfeitamente aquele desejo humano de quebrar as leis da realidade, de desafiar o tempo e o espaço.
A ideia de que alguém possa atravessar eras por acidente carregando objetos de um século para outro nos intriga. É uma fantasia que toca algo profundo em nós. A sensação de que o tempo não é tão fixo quanto parece. E mais ainda, a dúvida de que talvez, só talvez, existam brechas nesse fluxo contínuo onde pessoas, histórias e até mesmo consciências possam escorregar. O próprio autor da história, Jack Finney, sempre teve um fascínio por essas possibilidades. E isso se reflete em suas obras, que misturam ficção com elementos quase documentais, confundindo intencionalmente os limites entre realidade e imaginação. Por isso, mesmo após revelado como ficção, muitos ainda escolhem acreditar. Talvez o caso de Rudolph Fentz não seja um registro histórico, mas sim um espelho de nossas obsessões. A obsessão pelo inexplicável, pelo tempo, pelo desconhecido. Ele nos lembra de que a linha entre realidade e ficção pode ser mais tênue do que gostaríamos de admitir. E nos ensina também que uma boa história pode sobreviver por décadas ou séculos, se tocar os pontos certos da imaginação humana. No fim, a verdade sobre Rudolph Fentz pode estar menos nas provas documentais e mais no impacto que causou em tantas pessoas ao redor do mundo. Uma simples ficção que nos fez questionar: e se isso realmente pudesse acontecer? E se o tempo não fosse uma prisão, mas uma estrada com desvios ocultos? Essa é a magia de uma boa história. Ela não precisa ser real para ser poderosa. E nesse sentido, Rudolph Fentz, de certa forma, viajou no tempo sim, através da nossa memória coletiva.